Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre zumbido no ouvido. Quem tira as nossas dúvidas é a médica otorrinolaringologista, doutora Jeane Oiticica. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. E olha, eu fiz uma pergunta aí até na nossa chamada que rodou durante o dia inteiro e ontem também na nossa programação. Você tem um zumbido no ouvido? E se você respondeu que sim, você não está sozinho. Muita gente tem esse sintoma e por isso a gente faz um programa falando sobre zumbido. Muita gente tem dificuldade para dormir, para se concentrar. Será que tem tratamento? Será que tem cura? Uma palavra, um termo que a gente gosta de perguntar para os médicos se tem cura, né? Aproveita então, aproveita para tirar a sua dúvida aqui durante o Consulta ao Doutor pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor ou então facebook.com/Denise Luque. As redes sociais estão sempre atualizadas, façam suas perguntas e eu quero atender a sua ligação hoje aqui. Diga para nós como é o seu zumbido, porque eu sei que tem característica do zumbido também. Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Jeane Oiticica, médica otorrinolaringologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Denise, muito obrigada pelo convite. Hoje a gente fala sobre esse assunto que é tão importante, né, zumbido, e tô à frente aqui do Consulta ao Doutor desde 2012 e a primeira vez que eu falei de zumbido foi aí que eu vi a dimensão do problema e quanta gente sofre com o zumbido, por isso que de tempos em tempos a gente precisa atender essa demanda. Obrigada por hoje estar aqui, a gente tem a tarde inteira para falar sobre zumbido e eu falei da característica porque as pessoas dizem qual é o som que elas escutam, elas contam pra gente que som tem o zumbido delas. Isso muda de pessoa para pessoa, e o problema que causou esse zumbido dá o som diferente para cada um? Sim. Então, o zumbido, o que é? A percepção de som na cabeça ou nos ouvidos na ausência de uma fonte sonora ambiental. Isso é o que acontece. É muito importante o médico questionar na consulta como é esse zumbido, tentar caracterizar, pedir para o paciente imitar o zumbido, porque dependendo da forma em que o zumbido aparece ou se apresenta, a causa muda. Então, raciocínio médico e clínico também vai mudar. Porque o zumbido ele não é uma doença, é um sintoma. Perfeito. Então, ele pode indicar diversas doenças. Perfeito. E a gente vai falar sobre isso durante bastante tempo e atender as perguntas e responder as perguntas dos telespectadores também. Mas agora chegou a hora de conversar com a nossa equipe de reportagem que está nas ruas da capital paulista. Roda a vinheta. É para eu olhar para lá? Eu vou direto conversar com a nossa repórter Jéssica Nunes, que hoje tem informação sobre zumbido também. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Olá, Denise, muito boa tarde. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, existem no mundo cerca de 278 milhões de pessoas que sofrem com zumbido. Só no Brasil são 28 milhões. E pelo que eu conversei hoje com algumas pessoas aqui no Vale do Anhangabaú, deu para perceber que esse é um problema muito mais comum do que parece. Pelo menos uma vez na vida, alguém já teve dor ou zumbido no ouvido. Você já sentiu algum zumbido no ouvido? Sim, algumas vezes. Quando, por exemplo? Principalmente quando eu estou em transporte público, alguma coisa assim, tem diferença de pressão. Então a gente sente algumas vezes. Quando eu escuto música no fone de ouvido alto. De vez em quando ele parece que tampa assim, fica meio tampado. Mas zumbido assim, tipo, pis, não. Eu sinto esse zumbido naturalmente e é por causa que eu acho que eu tenho labirintite. Assim, quando eu vou pra praia que passa pelos túneis, eu fico com esse zumbido.
lugares muito fechados, eu fico com esses zumbidos. Já senti sim, isso já me ocorreu várias vezes. Não sei o porquê, mas já senti. Perdi a audição, eu tenho. Eu acho que foi por causa de muito trabalho, máquina muito barulhenta. Fiquei 26 anos o som, máquina com barulho muito alto. Assim, já uma vez num show, né? Ou não, mas às vezes você vai num show, vê muito ficar alto, né? Aí você fica meio surdinho da vida. Já. É que eu escuto muito, com fone muito alto a música. E você sente essa alteração e mesmo assim você continua ouvindo música alta? É verdade que eu ouvi o povo às vezes, aí eu gosto. Não tem como, tem que ouvir música no volume alto. Senão não tem graça ouvir música desse jeito. É costume, né? Costume de ouvir alto, né? Então a gente, às vezes mesmo acontecendo isso, a gente continua ouvindo alto. Não tem graça ficar surdo, né? As causas de zumbido no ouvido podem ser diversas, entre elas infecções ou até tumores auditivos. Olha o perigo. Por isso que é importante ir sempre ao médico para que ele realize um diagnóstico correto. Em seguida, se necessário, claro, fazer o tratamento mais adequado. Voltamos ao estúdio. Denise. Obrigada, Jéssica. Isso aí, tomar cuidado sempre, mesmo sendo jovem, né? Você vê como são diferentes as respostas das pessoas mais jovens, né, doutora? Vai escutar música alta mesmo, porque não tem graça escutar. E quando a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, fazendo aniversário, né? Quanto mais aniversário a gente faz, vai dando uma aflição, uma agonia escutar um barulho muito alto nos ouvidos, né? Então, os hábitos vão mudando, aquele lugar mais ruidoso que antes importava menos e só a mãe reclamava, o pai, não dá nem para conversar aqui. E para o jovem era bem tranquilo gritar para conversar, né? Depois vai incomodando a gente também, né? E a gente percebe isso no hábito. Agora, esse zumbido que as pessoas disseram aqui, depois de sair de um lugar ruidoso, então você sai de um lugar que tinha muito barulho, muito alto, depois de ouvir uma música muito alta, a gente está falando de um zumbido que é passageiro ou de algo que pode ser permanente também. Então, esse zumbido que os jovens referiram na entrevista, né, que ocorre depois que usa o fone num volume muito alto ou depois de uma festa, de uma balada, ele costuma ser um zumbido transitório, né? Ele ocorre logo depois da exposição intensa ao ruído e dali a pouco ele passa, algumas horas ele passa, né? Por quê? Porque existe uma coisa que se chama, que é um trauma nas células da audição que é transitório, tá? Então elas se lesam, são lesadas, mas depois elas voltam ao que eram antes. Então você pode ter um zumbido transitório e depois ali o sistema se refaz, se recupera e aquele zumbido desaparece. Significa que houve um trauma. Sim, significa que houve um trauma. É claro que se esse trauma for repetido diversas vezes por muitas horas ao longo dos dias, aí sim o zumbido fica permanente, definitivo. Porque em algumas situações a gente não consegue controlar, né? Então você está num ambiente ruidoso e não é porque você quer estar ali, né? Então você não controla, você deseja que aquele momento termine logo, que aquele trauma, então, no ouvido não seja permanente, né? Então, sim, você sai e deseja que aquilo passe rapidamente. Agora, o uso excessivo dos fones, né? E música muito alta, fazer disso um hábito, ou frequentar esses lugares porque você quer, né? E com um barulho muito intenso, muito elevado. Aí sim é algo que você está procurando um problema, na verdade, né? Com certeza. Uma das principais causas de zumbido, se eu pudesse botar no topo da lista, é a perda auditiva induzida por ruído, né? Então, é importante, se a pessoa trabalha no ambiente ruidoso, usar proteção, né? Ou se a pessoa tem costume de ir a lugares ruidosos, procurar se expor menos. Se ela usa o MP3, o aparelhinho, usar num volume em que as pessoas que estão ao lado dela não consigam ouvir ou perceber aquele som, porque aí sim o aparelho não está sendo danoso ao ouvido daquela pessoa. Tá. Agora, com relação ao fone de ouvido, então a gente está falando das causas, né? Então, do zumbido. O fone importa? O tipo de fone que é utilizado? Então, é claro que se o fone for aberto, parte daquele ruído vai se dissipar mais facilmente do que, por exemplo, um fone fechado, que aí o
o som fica todo acumulado e restrito dentro do ouvido. Mas o mais importante, na minha opinião, é o volume. Então, para que você tenha um dano e que esse dano seja permanente, você precisa de um volume alto por um tempo prolongado. Tá, então volume alto e prolongado. Então, a gente pode controlar a questão do volume. Mesmo que você não tenha o fone mais apropriado, se o volume for baixo, você consegue controlar. Sim. Né? Você consegue reduzir esse dano. Agora, cada um tem um limiar de tolerância sonora, auditiva. Esse poderia colocar esse termo? Porque às vezes, para mim, o barulho tá suportável e para a pessoa que está do meu lado tá insuportável, tá agressivo demais. Existe isso? Existe. Isso é o que a gente chama de sensibilidade a sons ou hiperacusia. 40% dos pacientes com zumbido podem ter associado ao zumbido essa sensibilidade exagerada a sons. Isso a gente mede através de um teste que chama LDL, que é o Loudness Discomfort Level, que é o nível de desconforto a sons. Né? Em geral, na população, o limiar que a gente considera normal é 90. Então, aquelas pessoas que não sentem desconforto a partir dos 90, elas são normais. Se a pessoa sente desconforto com sons menores que o 90, por exemplo, 70, 75, 80, aí a gente já caracteriza uma sensibilidade exagerada a sons. Ah, então existe também a sensibilidade exagerada a sons. A gente pode até fazer um outro programa sobre isso, então, se você quiser. Um barulhinho assim, ó, para uma pessoa pode incomodar muito, ser muito agressivo aos ouvidos. Sim. Ótimo. A gente pode falar sobre isso, sim, excelente. Porque isso nos dias de hoje, por exemplo, no dia principal reclamação de condomínios, né, dos apartamentos, é a questão do barulho. Né? O que é um barulho exagerado, né? Então, lógico que você precisa fazer o menor barulho que você conseguir, o mínimo de barulho que você conseguir, né? Mas às vezes, será que alguém tem uma será que dá para tratar, cuidar dessa pessoa? A gente pode falar sobre isso numa próxima vez. Combinado. Marinete está na linha, fala conosco de Osasco, aqui em São Paulo. Oi, Marinete, tudo bem? Boa tarde. Oi. Tudo bem, Marinete? Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Ai, obrigada. Tudo bem. Olha, é o seguinte, eu tive um tempo atrás, 1 ano e meio mais ou menos, um problema de pressão alta, né? Aí eu fiz o tratamento, a pressão regularizou, tá tudo direitinho, bonitinho. Só que depois que eu tive essa pressão alta, começou esse zumbido no meu ouvido que fica 24 horas por dia. E aí eu passei pelo otorrino, ele olhou, falou que não tinha nada, e fiz uma tomografia também na cabeça também. Não tem nada. E eu fico com esses zumbidos. 24 horas por dia esse zumbido no ouvido. Aí você quer saber o que é, né, Marinete? Sim, isso. Eu queria saber porque, né, se tem alguma coisa a ver com a pressão alta que eu tive. E você não consegue esquecer desse zumbido nunca? Esse barulho não te deixa nunca? Nunca, não. É direto esse barulho, esse zumbido no meu ouvido. Tá bom. Obrigada, Marinete. Doutora, eu perguntei se ela não consegue esquecer nunca do barulho, porque algumas pessoas dizem que passa algum momento, elas até esquecem, mas chega a hora de dormir, que é um momento que está um pouquinho mais silêncio, né? Aí o zumbido incomoda demais, não consegue descansar, então, dormir, né? Tem, então, que não consegue 24 horas por dia o zumbido, doutora? Sim, existe, né? Na verdade, assim, a grande maioria não se incomoda, mas existe uma parcela aí considerável que tem zumbido e que se incomoda. Aí pode afetar a audição, pode afetar a concentração, pode afetar o emocional, pode afetar também o sono, né? A interação com as outras pessoas, o humor, deixa a pessoa mais irritada. E aí, nesses casos, sim, a gente tem que tratar e abordar para poder trazer alívio ao paciente. É pela queixa do paciente? Então, você é guiado, o otorrino é guiado pela queixa do paciente? Eu tenho um exame que diga, olha, é zumbido mesmo, acusou aqui nesse exame. Então, existem várias formas de medir o zumbido, né?
Para mim, o mais importante é a história, na história que eu consigo me guiar e me direcionar. Então, eu converso bastante com o paciente, geralmente é 1 hora de consulta para eu poder ter uma ideia do que se trata. Mas fora a história, existem questionários em que o paciente responde sobre o zumbido, a audição e sobre o emocional, em que a gente pode pontuar subjetivamente, é claro, quanto aquilo ali está incomodando, como também existem métodos objetivos, existem exames objetivos. De repente, por exemplo, o paciente pode fazer, além da audiometria, que mede os limiares da audição, a acufenometria, que é um exame que mede, por exemplo, qual a frequência do zumbido, qual o volume do zumbido, a magnitude do zumbido, né? Então, existem exames objetivos e existem também a avaliação subjetiva, as duas coisas. Agora, como o zumbido afeta cada um, também varia da sensibilidade, aquilo que a gente falou, sim, de cada ouvido. Sim, sim. Sensibilidade é uma coisa muito individual, né? Então, tem pacientes que lidam bem com o problema e que não se incomodam, né? Vem, desaparece, vai e tal. Tem outros não, que percebem 24 horas por dia. E aí, quanto mais percebe, mais irritado e cansado fica, e assim vai. É um ciclo vicioso que você tem que quebrar. Perfeito. A gente costuma... como o nosso corpo é muito inteligente, doutora, então até para as questões visuais, oculares, então, o nosso cérebro acaba acostumando, se adaptando. Às vezes a gente até passa algumas situações, a gente até acaba não percebendo. Na questão do zumbido, pode o nosso cérebro acostumar e aí até abstrair esse ruído? Sim, o sistema, o cérebro, ele é programado para isso, né? Ele é programado para filtrar sons que não são importantes. Então, por exemplo, a gente está aqui, tem um ruído de ar-condicionado de fundo, né? Agora, parando, prestando atenção, a gente consegue perceber. Mas é uma coisa que até então estava no subconsciente, eu não estava consciente daquilo, né? A mesma coisa pode acontecer com o zumbido, desde que para o cérebro o sintoma ou a percepção tem uma conotação neutra, que não seja negativa, né? Muitas vezes o que acontece é que o zumbido aparece em situações de estresse, de trauma, de algum transtorno emocional importante, e aí ele fica enraizado, né? Esse ciclo que a gente tem que tentar quebrar. Tá, perfeito. As pessoas sempre perguntam se o zumbido pode provocar surdez. Pode, doutora? Então, não é certo falar isso, porque assim, não é o zumbido que leva à surdez. Na verdade, assim, causas de zumbido podem também ser a mesma causa da surdez, que foi o que aquela senhora relatou. Eu tenho zumbido, mas aqui eu acho que eu tenho labirintite. Então, provavelmente, a mesma coisa que está dando a labirintite nela, está dando também o zumbido, né? Então, na verdade, existem causas ou etiologias que são coincidentes. Agora, a telespectadora que ligou para cá, a Marinete, falou de pressão alta. Pressão alta provoca zumbido? Pode provocar, mas no caso dela, a pressão já está regulada e o sintoma persiste, né? Aí eu já acho que não faz muito sentido. Aí teria realmente que avaliar, que conversar um pouco mais, que buscar outras etiologias. Também tem que dar uma olhada na bula desse remédio para pressão, né? Então, existem vários pontos que a gente pode abordar numa conversa, em consultório e durante o exame clínico. Por exemplo, disfunções dos músculos da cabeça e pescoço podem dar zumbido. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. E aí você trata, encaminha para o fisioterapeuta, faz a fisioterapia e o zumbido some ou melhora. Que maravilha. E aí, sumir e melhorar, né? Simplesmente a pessoa não notar mais, né? Isso já devolve a qualidade de vida para a pessoa. Sim, o importante para a gente, vocês falam muito em cura, mas o importante para a gente é que o paciente deixe de ter incômodo. Se o tratamento levou a isso, né? A gente fica bem satisfeito e o paciente também. Lógico. Agora, doutora, os remédios, algum remédio pode provocar o zumbido? Então, de repente, você está fazendo um tratamento para qualquer tipo de problema que você tenha. Sim. E aí, um efeito colateral é o zumbido. E aí, você já nem sabe mais para que você estava tomando aquele remédio. O zumbido está quase te enlouquecendo porque ele virou o problema maior e não aquele que te levou a tomar a medicação. Pode acontecer?
Pode acontecer. Os anti-inflamatórios, por exemplo, eles podem dar zumbido, inclusive é uma forma de induzir zumbido em modelo de animais, em experimentos. Você dá o anti-inflamatório em altas doses para aquele animal ter zumbido, tá? Os psicotrópicos, os medicamentos psicotrópicos também podem dar zumbido. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo daqui, tá? A pessoa que saiu do lugar ruidoso, e aí teve um zumbido e passou. Ouviu uma música alta, teve o zumbido e passou. E aí, de repente, algo diferente aconteceu, e aí o zumbido é diferente, com uma característica diferente que ela nunca tinha tido antes. Ué, mas o zumbido que eu tinha tido temporário das outras vezes, a característica era outra. Isso chama atenção? Isso vale uma consulta com o otorrino? Conta pra gente enquanto eu chego até lá, doutora. Tá bom, posso falar já? Por favor. Tá. Então, isso a gente também vê na rotina. Às vezes o zumbido do paciente muda, às vezes era de um jeito contínuo, depois passa a ser pulsátil ou tipo clique. Né? E é importante sempre procurar um médico otorrinolaringologista nessas situações para poder investigar melhor o que aconteceu, o que mudou. Olha só, vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre zumbido no ouvido. Quem tira as nossas dúvidas é a médica otorrinolaringologista, doutora Jeane Oiticica. Está explicando aqui tudo para a gente sobre esse tema. Vale lembrar que a doutora é chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então está à frente aí, referência, num grupo que é referência nessa pesquisa em zumbido, né, doutora? O zumbido costuma ser em um ouvido só ou atinge os dois? Como é isso? Então, o zumbido ele pode, algumas vezes, ser só de um lado, outras vezes atinge os dois ouvidos e outras vezes a pessoa não percebe nos ouvidos, percebe na cabeça. Depende muito do tipo de zumbido, da causa do zumbido. Então, ela é um ruído que ela percebe estranheza, ela tem estranheza, mas ela não necessariamente identifica nos ouvidos, é isso? Não necessariamente identifica nos ouvidos. Inclusive, as novas hipóteses e teorias, etc., elas falam mesmo que o zumbido, ele pode até ter origem aí nos ouvidos, mas a percepção, a manutenção, o incômodo é o cérebro. É o cérebro quem manda, né? Então, a gente tem também, na parte da abordagem de tratamento, a gente precisa também tratar essa percepção a nível de cérebro, né? Hoje em dia, a visão é muito mais central do que periférica, muito mais no cérebro do que nos ouvidos. Trabalha-se com um grupo multidisciplinar também para incluir um psicólogo? Lógico que existe o zumbido, mas inclusive para se sentir e dar menos importância a esse zumbido? Sim, nós temos no grupo também, contamos com a ajuda de psicólogo, de psicóloga, na verdade, né? Nós temos fisioterapeuta, nós temos fonoaudióloga, né? É importante também o médico, quando atende, ele ter um contato, ou ter um psiquiatra da sua confiança para reportar o paciente, porque algumas vezes você precisa dessa abordagem múltipla. A abordagem também com o dentista, ou ortodontista, ou especialista em síndromes miofaciais, né, o buco. Então, assim, é como a gente falou no primeiro bloco, é um sintoma. Então, o problema pode estar nos ouvidos ou nas estruturas vizinhas ao ouvido, como os músculos, a articulação da mastigação, os vasos.
muita gente hoje sofre com essa tensão na TM, né? Tem uma disfunção na TM, ou sofre com bruxismo, que é esse apertamento, ou ranger dos dentes, até por conta do estresse, né? Então, piorado ali pelo estresse. Então, nada está descartado nesse conjunto aí. Então, ok, levado em consideração o seu zumbido, mas vamos levar em consideração também esse estresse, avaliar se existe uma disfunção na TM. Então, a pessoa vai ser trabalhada ali no seu, como um todo mesmo, né? Como um todo, é. Quando a gente examina o paciente com zumbido, a gente palpa todos esses músculos importantes da cabeça e do pescoço, da têmpora, o músculo da mastigação, que é o masseter, a gente palpa a articulação. Então, a gente faz uma série de testes, que são testes ativos e passivos, para detectar se o paciente, por exemplo, tem algum problema, o zumbido está relacionado com isso daí. Então, assim, existem formas de avaliar em que você pode fazer ou não esse link, né? Movimentos, às vezes o paciente faz um movimento que piora o zumbido, ou às vezes o médico faz uma pressão no músculo, a palpação, e aquilo ali melhora o zumbido. Então, tudo isso vai direcionar o tratamento. Dormir de um lado ou de outro, se o paciente sente que melhora ou piora, vale? Vale, é super importante, é uma informação super relevante. Tem pacientes que referem, doutora, eu não consigo dormir do lado direito, porque quando eu faço isso, o meu zumbido piora. E você investiga, você acha a causa e você trata. Agora, pode estar relacionado com outros, por exemplo, labirintite, outros problemas que às vezes as pessoas levam mais em consideração do que o próprio zumbido? Sim, existe uma relação muito grande, porque tanto o zumbido como a labirintite, como a perda auditiva, são sintomas que vêm de órgãos que estão ali todos juntos, né? O labirinto, tá? Então, na frente você tem o órgão da audição, que é a cóclea, e atrás o órgão do equilíbrio, que é o labirinto. Então, muitas vezes, a doença que está levando a uma labirintite pode levar a surdez e zumbido. Então, muitas vezes pode sim existir essa relação. Não tratar o zumbido piora? Nem sempre piora, tá? Mas assim, é sempre bom investigar e tentar definir a causa, porque controlando você evita justamente a piora, né? A piora vem muito com os reforços negativos. O que a gente mais ouve o paciente falar é que o meu zumbido piora no estresse, o meu zumbido piora quando eu bebo algum vinho ou algum álcool, o zumbido piora quando eu como chocolate, o zumbido piora em determinada posição. Então, assim, existem até essas relações. Assim como enxaqueca, às vezes está muito relacionado com a Sim, alimentação. sim, enxaqueca também é uma coisa que pode estar relacionada ao zumbido, né? Então, existem os gatilhos, né? Privação de sono, os gatilhos alimentares e o próprio estresse. Perfeito. E por que eu perguntei se não tratar piora? Porque eu noto que às vezes a pessoa tem o zumbido, sofre há muito tempo, frequenta grupos médicos de ajuda e tal, faz suas consultas rotineiras, mas tem um pouco até de vergonha de falar do zumbido. Parece que é uma coisa até... A saúde está tão boa como um todo que parece até que é um pouco de vaidade querer que tudo vá tão bem a ponto de querer que o zumbido termine, né? Acabe, né? Buscar até o tratamento para o zumbido. A gente vai falar no próximo bloco sobre o tratamento, mas quero chegar nesse ponto. Por que as pessoas às vezes rodeiam tanto e não falam, olha, está me incomodando, né? Então, não tem como você escutar o meu barulho, né? O meu zumbido. Então, eu vou te contar como é em mim. E é isso que é levado em consideração, né, na clínica da medicina. Sim, é verdade. Nós fizemos um estudo na população do município de São Paulo, um estudo de campo. Contratamos uma empresa e elas fizeram perguntas em domicílio. E nós observamos que 22% da população da cidade de São Paulo apresenta ou refere zumbido, tá? 60% desses pacientes se incomodam, mas muitos realmente não procuram ajuda médica, ou por dificuldade, ou por acessibilidade. Então, existe realmente uma certa limitação,
né? Nem sempre o médico com quem a pessoa fala valoriza, às vezes o otorrino fala, ah, isso é bobagem, ou isso não tem cura, e não é por aí, né? Não é por aí. Às vezes não dá a importância ali. E os relatos que eu leio aqui à frente do Consulta ao Doutor é que incomoda tanto a pessoa, né? Então, olha, eu precisava tratar, a gente vai falar dos tratamentos no próximo bloco, porque isso está realmente me perturbando, né? E tem tratamento, a gente vai falar no próximo bloco, então você não pode perder essa parte aí do nosso bate-papo, porque tem o tratamento com certeza. Agora, os especialistas, então, né, mesmo dentro da especialidade que é a otorrinolaringologia, existem os que são especialistas em zumbido, então os que se dedicam mais ao zumbido, né? Mas todos e os médicos, no geral, deveriam encaminhar, né? Então, perguntar, já que é tão comum, né? E eu notei isso porque as pessoas realmente pedem para que a gente fale sobre zumbido, e eu fiz a pergunta nas redes sociais e as pessoas dizem, eu tenho zumbido. Você tem? Sim, as pessoas respondem. Sim, sempre muito afirmativo que tem. Então, escutam um barulho que as incomoda, né? E por que não pergunta? Por que isso não é uma coisa que é levada em consideração nas consultas? Porque tanto estudo sendo feito, né? Tanta coisa sendo abordada hoje. É um assunto árduo, justamente porque o zumbido não é uma doença, é um sintoma. Então, assim, você precisa de uma abordagem multidisciplinar, avaliar várias estruturas que estão em volta do ouvido e o próprio ouvido, para poder fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento. Então, você precisa de uma boa equipe, né? Na hora de fazer o exame, a acufenometria, a audiometria, etc., os exames de imagem, você precisa estar bem respaldado. Muitos médicos têm dificuldade ou têm até receio de perguntar se o paciente tem zumbido, porque daí ele não vai saber o que faz com aquela informação. Perfeito. Ele não sabe como conduzir, como tratar. Mas isso não é problema, basta falar para o paciente, eu não sou a melhor pessoa para cuidar do seu caso, mas tem quem faça, eu vou te encaminhar. Perfeito, perfeito. E hoje com a internet é tão fácil, né, de conseguir essa informação. Eu vou caminhar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, doutora, por favor, siga daqui explicando para a gente. A gente sabe que existe um cuidado todo especial, até na abordagem de higiene das nossas orelhas, né? E uma recomendação muito clara dos médicos de que a gente não deve abordar o interior dessa orelha, né? Com as hastes flexíveis ou com o que quer que seja. Até mesmo as pessoas acabam improvisando hastes flexíveis, né? Um trauma, então, é tentar acessar uma região ali que não nos é devida, né? Pode gerar um trauma, e desse trauma, um zumbido aí que depois vai precisar de um tratamento? Segue aí com a gente. Ok, eu respondo olhando para você. Por favor. Ou para lá. Pode ser para essa câmera aqui, ok, doutora. Combinado. Bem, realmente você tem razão, as hastes flexíveis de algodão, elas não devem ser introduzidas no canal do ouvido. Inclusive na caixa, no verso da caixa, se você procurar ler a orientação, eles falam, por favor, não introduza a haste flexível no canal do ouvido, porque você pode ocasionar um trauma, um sangramento, até mesmo uma perfuração do tímpano, que é uma membrana que fica no fundo do ouvido, e com isso provocar zumbido, e aí você vai ter realmente que fazer um tratamento para corrigir aquele problema que você gerou com a haste flexível. Doutora, olha só, você estava contando aí pra gente, então, dessa abordagem que não pode ser invasiva na nossa orelha, né, no nosso ouvido. Agora eu quero saber se criança pode ter zumbido. Conta pra gente. Sim, criança pode sim ter zumbido. O que a gente vê muito também é a criança ter sensibilidade a sons. Às vezes você está numa festa, num evento, e você vê que a criança põe a mão no ouvido, ela tampa os ouvidos. Isso é uma coisa muito frequente, né? A sensibilidade a sons e zumbido também pode acontecer. E precisa ser levado em consideração, né? Sim, é sempre importante investigar, procurar atendimento e procurar tratamento para que aquilo ali não venha a ser um problema maior. Porque às vezes a criança fala, tô escutando, ai, tá me incomodando, tem algo, né? Ai, tô escutando, e a criança até
diz qual é o barulho, o ruído que ela está ouvindo, né? Então, essa abordagem, a princípio, então, a pediatra que vai ser primeiro procurado, né? E depois vai ser encaminhado aí ao otorrino, se for necessário. Sim, tem tratamento e acho que passa muito batido. Pouca gente diagnostica, pouca gente valoriza, né? Às vezes os pais até insistem, né? Naquele evento, às vezes é um teatro, é um musical, alguma coisa nesse sentido, e a criança está ali, está desconfortável, está com dor, né? Tá se sentindo desconfortável, incomodada. Então, é preciso valorizar, é preciso levar ao médico e tem tratamento. Muitas vezes existe uma ligação entre esse desconforto infantil, essa sensibilidade a sons ou ao próprio zumbido e a história familiar, por exemplo, de enxaqueca, né? Por conta dessa coisa do limiar rebaixado, né? O enxaquecoso, ele é um paciente que tem um limiar rebaixado a diversas coisas, né? E pode ser também a sons, pode ser a cheiros, pode ser a luz, né? Então, pode ser alguém quem tem zumbido está mais propenso ou está na mesma linha de quem tem enxaqueca? Então... As crianças com sensibilidade a sons, perfeito, né? As crianças que têm zumbido, muitas vezes elas têm sensibilidade a sons e aí pode ter essa relação familiar. Perfeito. Histórico familiar é muito importante perguntar os dados de família. Isso é uma coisa que a gente sempre faz. Em qualquer faixa etária, porque de repente você tem um idoso que tem zumbido, se você souber dessa informação e você está sentindo esse zumbido, você leva essa informação. Sim. Ainda não existe um gene do zumbido, mas a gente sabe com certeza que existe uma tendência familiar, né? Que pais e avós com zumbido acabam tendo filhos e netos também com zumbido. Quer dizer, existe isso daí. Isso daí a gente vê na história clínica, essa coisa da herança, né? Do traço genético, da predisposição genética. Mas não existe ainda definido qual gene seria esse, né? Mas a história positiva é uma coisa que a gente vê mesmo com frequência. Perfeito, perfeito. Ao longo da vida, o nosso ouvido vai sendo lesado e fica mais fácil ter zumbido na terceira idade? Sim. Então, assim, para os idosos, essa coisa... Eu vou falar em termos de audição, porque em termos de zumbido não existe muito... Perfeito, pode ser? Pode. Trabalho epidemiológico nesse sentido. Então, por exemplo, ao nascimento, 1 em cada 1000 nascidos vivos nascem com algum problema de audição, tá? Isso aí vai mudando ao longo da vida, até que na terceira idade, 30% dos idosos apresentam algum problema de audição. Os idosos acima de 65 anos, tá? Então, assim, e a gente sabe, como a gente comentou aqui no bloco anterior, que existe uma relação clara entre perda auditiva e surdez. Então, nesse estudo que a gente fez no município de São Paulo, também a coisa triplica, 12% dos adultos tem zumbido e isso pula para 3 vezes mais, 36% dos idosos, tá? Perfeito, perfeito. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco é a Vera Lúcia, aqui de São Paulo. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu bem. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode perguntar. Então, olha só, eu tenho esse zumbido, né? E, assim, eu já fui em 2 otorrinos e eles falaram que eu tenho que conviver com isso, que não tem cura. E eu falei, fiz audiometria, tudo, e assim. Ô, Vera, vamos fazer assim, então. A gente vai até antecipar a questão do tratamento, só por conta da sua pergunta, viu? A doutora vai responder para você o tratamento aqui do zumbido, sim. Obrigada, um beijo para você, Vera Lúcia. Tá bom, bem. Obrigada. Imagina, doutora, é uma pena, eu fico muito chateada mesmo, porque eu sei que os médicos não param de estudar nunca, né? E que a medicina é muito ampla, mas é aquilo que a gente comentou, se não é, né, exatamente a tua área de melhor, onde você se dá melhor, né? Diga que vai passar para um colega, né? Olha, eu
vou te indicar, recomendar para um colega. Mas não diga que não tem cura, que não tem tratamento para uma coisa que tem tratamento. Então, isso é uma coisa realmente que nos deixa chateados, né? Dizer que tem que conviver com o problema. Aliás, tem muito paciente que tem zumbido e que o zumbido piora porque passou no médico e o médico falou isso. O simples fato do médico ter falado isso já piorou o zumbido, né? Assim como o simples fato da nossa entrevista aqui hoje dizer, né? Então, da doutora estar aqui hoje dizendo que super qualificada a doutora, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas, né? Da Faculdade de Medicina da USP, dizer que tem tratamento, né? Que pode ter cura. Sim. Isso já tranquiliza. Sim, com certeza. Então, se o médico falar para você, olha, você tem que conviver com isso, não tem cura, não acredite, vá procurar outro médico. Isso. Porque com certeza tem tratamento. A nossa experiência no Hospital das Clínicas, a gente atende 20 pacientes por semana com zumbido, é que assim, cerca de 70% dos pacientes melhoram com o tratamento. 10% chegam a ter cura do zumbido, né? E um percentual menor, cerca de 20%, às vezes realmente não conseguem benefício. Mas, de um modo geral, o que a gente tem é um grande leque, rede de tratamento, né? Então, você tem terapias sonoras, você tem medicamentos, você tem aparelhos, tá? Fisioterapia, como eu já falei aqui para você. Então, existe muita estratégia, existe muita forma de tratamento, muitos caminhos que podem ser seguidos para chegar ao objetivo final, que é o alívio do sintoma. Então, não acredite se o médico falar que você tem que conviver com isso. Procure um especialista. Assim como para as questões das dores também, né? E eu recebo tanta mensagem aqui, pessoas que sofrem com dor. Dor crônica. Há muitos anos. Mas Denise, é que eu fui ao médico 30 anos atrás. E ele disse que eu preciso conviver, abraçar essa dor é minha e eu preciso aceitar essa dor. Né? Mas também tanto tempo já passou, o que eu posso te dizer é que procura um especialista, porque agora tem, se não tinha 30 anos atrás, né? Porque hoje tem. Então, sim, as coisas também mudam, né? Sim. E aí precisa buscar também essa atualização aí, porque graças a Deus as coisas caminham sempre para melhorar, sim, né? E isso é maravilhoso. A gente espera sempre, lógico, que os profissionais encaminhem, né, para o especialista. Olha, quem vai te dar a palavra, eu não vou nem falar nada para você, quem vai te dar a palavra é essa médica aqui, ó. E aí a pessoa vai lá já com mais esperança, né, buscar isso de outra forma. Porque você falou bem, às vezes já piora só da pessoa falar que não, sim, tem tratamento, doutora. Sim. Eu já tive paciente que só da gente conversar, aconselhar e orientar, olha, você tem o zumbido, é por isso, o paciente, já estou satisfeita, doutora, não vai piorar? Eu digo, não vai piorar. É isso que eu tenho, é isso que eu tenho. Isso. O paciente vira, vai para casa tranquilo. Quer dizer, o fato saber que não é, de repente, um tumor. Sim, muito raro ser tumor, exatamente, muito difícil, né, ser tumor. Né? E é verdade, em alguns casos incomoda muito, interfere muito na qualidade de vida, você vai ter que abordar isso, você não pode deixar o paciente sofrendo, né? Então, assim, se o médico falar que tem que conviver com isso, vire e vá procurar outro médico, porque com certeza tem tratamento, tem muito tratamento. Com certeza. Vamos conversar com a Inês? Ela tem pergunta de Guarulhos, aqui em São Paulo. Oi, Inês, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, Inês. Então, doutora, eu gostaria de saber, porque eu tenho muito zumbido mesmo no ouvido, e principalmente quando eu estou assim falando ao telefone, aí que aumenta mesmo o barulho. Aí eu gostaria de saber, porque também eu faço muita lavagem no ouvido, às vezes dá muita cera aí, fica entupido. E você faz lavagem, é o quê? Em casa, no hospital? Como é que é isso, Inês? No hospital. Ah, tá bom. Obrigada, Inês. Doutora, ao telefone, ela escuta mais esse zumbido? Piora ao telefone? Então, isso é uma queixa assim. Na verdade, o que ela me falou na história que chama mais atenção é o fato dela fazer lavagem com frequência. Tá. Né? Então, ela deve ter um problema de acúmulo de cera, de cerumen, né? Tá. Que é uma coisa também de tendência hereditária. Tem pessoas que precisam fazer lavagem sempre, tem outras pessoas que não precisam nunca fazer lavagem. Mesmo então, tendo uma produção maior.
Porque na verdade o ouvido produz, mas o ouvido elimina. Ele tem um sistema autolimpante, ele tem um sistema de vassoura interna. E quanto mais você tira, mais produz? Não necessariamente. Não é assim? Na verdade, as pessoas que têm acúmulo de cera é porque elas produzem mais do que elas são capazes de eliminar. Tá? E aí, nesse caso, a cera realmente causa zumbido. E na hora que você põe o telefone, você tampona mais ainda. Né? Então, muitas vezes a resolução é simples, é só fazer uma lavagem que o zumbido já melhora ou desaparece. Tá. Eu perguntei até se ela faz em ambiente hospitalar ou em casa, porque vocês não fazem ideia do que eu recebo aqui de mensagem também. E a gente sabe, a gente já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor que a gente não deve fazer uma abordagem, né, sem que seja prescrição e orientação médica. Sim, né? Antigamente se fazia na farmácia, o farmacêutico fazia a lavagem, né? Mas a lavagem, ela não pode ser feita assim, você tem que ter equipamentos, você tem que visualizar a membrana do tímpano. Se a pessoa tem uma perfuração do tímpano, ela não pode fazer lavagem, você tem que tirar com a cureta, porque se a água cai lá dentro, vai infeccionar esse ouvido. Então é por isso que foi prescrita essa forma de abordagem, só o médico pode fazer a lavagem. Perfeito. Então você precisa até avaliar esse tímpano antes de lavar. E aí espera-se que depois ele também esteja intacto. Ou não existe a menor possibilidade de durante a lavagem o tímpano ser perfurado? Não existe essa possibilidade, porque o médico está fazendo o procedimento com a luz frontal, com otoscópio, com equipamento especializado para isso, né? E o médico, na verdade, estando armado, tanto com todos esses armamentos ou instrumentos, ele evita que haja algum trauma, algum dano à pele, ou ao canal, ou ao tímpano. Perfeito. Vou fazer assim, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a doutora vai falar, não sei se existe isso, quais são os tratamentos mais utilizados, o que funciona melhor para a maioria das pessoas e como é que esse grupo de pesquisa caminha, como é isso? Já já a doutora explica para a gente, até já. Dá para fazer a pré-triagem. Nós estamos de volta hoje falando sobre zumbido no ouvido. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Jeane Oiticica. Ela é médica otorrinolaringologista, está explicando tudo aqui para nós sobre o tema. A gente fala mais sobre os tratamentos nesse bloco. Doutora, o que costuma funcionar melhor? Tem isso ou é como... para cada pessoa vai funcionar de um jeito, depende da característica do zumbido, se é cigarra, já aprendi isso aqui, cigarra, televisão com chuvisco, tem outros, né? Então, aquilo que eu falei no primeiro bloco, é sempre importante perguntar como é o zumbido do paciente. Então, se o zumbido, ele tem ritmo, se ele não é contínuo, ele tem um ritmo, ele pode ser dos vasos ou da musculatura das vizinhanças do ouvido. Se ele é um zumbido contínuo, seja grosso ou fino, apito ou chiado, é mais provável que ele seja realmente alguma coisa que está ali com um defeito na via da audição. Nesses casos, se o paciente tem perda auditiva associada, uma das coisas que funciona melhor é o aparelho auditivo. Por quê? Porque na hora que você perde a audição, mesmo que não seja uma perda severa, que seja uma perda moderada, por exemplo, o cérebro percebe que não está chegando aquela informação de som. Imagina o teclado de um piano, quando uma tecla quebra, né? Aquele som, aquela frequência não chega, não faz parte da melodia, né? E aí o cérebro tenta compensar. E é nessa hora que pode surgir o zumbido. Essa é uma das teorias, que o zumbido surge para compensar alguma perda de audição que o paciente tem. E aí, na hora que você põe o aparelho, você não está corrigindo a perda, você vai estar amplificando,
né? Então, você vai amplificar para aquela frequência que o paciente não escuta bem. E nessa hora, você corrige o problema que fez o cérebro gerar o zumbido. Então, você melhora o zumbido, alivia. Tem pacientes que depois de 3 meses falam, ai, cadê meu zumbido? Ele procura e não acha. Né? Mas só que precisa continuar com... Sim, o aparelho para o resto da vida. E aí você né? tem os mais diversos tipos de aparelho auditivo. Sim, hoje em dia a coisa é muito moderna. Sim. Tem até aparelho auditivo descartável, que você põe no ouvido, depois de umas semanas você tira e joga fora. Você compra o kit, ele fica invisível, não aparece, né? Então, assim, em termos de possibilidades, existem zilhões de possibilidades. Isso é uma opção. Uma outra coisa que a gente vê muito são esses zumbidos que têm origem em estruturas vizinhas, né? Como eu falei já, os músculos, né? E aí, com a fisioterapia, você pode corrigir o problema, você pode aliviar aquele zumbido. Isso é uma coisa que a gente faz com bastante frequência lá no hospital, né? A fisioterapia para o zumbido e melhora, né? Os pacientes têm benefício. Não são todos que vão melhorar, mas existe aí resultados bem satisfatórios, inclusive trabalhos que a gente está publicando nessa área e que apresenta nos congressos mundo afora, né? Então, é uma outra forma de abordar. Lá no hospital, a gente usa uma estratégia específica que chama agulhamento a seco, mas não precisa ser com agulha. Essa terapia, ela pode ser, por exemplo, com dígito pressão, né? O fisioterapeuta, ele vai escolher qual o melhor método para tratar. Isso é uma coisa também que precisa divulgar um pouco mais, porque falta no mercado especialistas em fisioterapia que cuidem aí do zumbido relacionado às contraturas musculares, aos pontos gatilhos que a gente chama. Pontos gatilhos são áreas em que o músculo fica muito encurtado, ele forma um nódulo interno. E aquele nódulo interno pode gerar zumbido. Então, na verdade, você tem que desfazer esse nódulo. De diversas formas, isso pode ser abordado. Mas aí, na hora que você desfaz o nódulo, o ponto gatilho, o zumbido melhora ou desaparece. Perfeito. Tem telespectadora na linha, a gente fala com a Sônia, de Guararema, em São Paulo. Oi, Sônia, tudo bem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Então, olha, eu vejo muito seu programa, viu? Eu admiro ele todo santo dia. Obrigada, Sônia. A minha pergunta é o seguinte, quando eu era mais nova, eu tive muita enxaqueca. Aquela enxaqueca de até os olhos brilhar, da enjoo, enfim, muita coisa. Aí depois, quando eu descobri mais tarde, quando eu casei, que eu fiquei mais velha, eu descobri pressão alta. Foi até então que a médica me passou um remédio, que eu tomo Propanolol 40, e a minha enxaqueca sumiu, né? Então, quer dizer, eu agora não tenho mais, só que o zumbido me acompanha há muitos anos. Eu já fui no otorrino profissional, e lá ele fez todos os exames, e ele não descobriu qual é o problema, porque ele fez tudo, ele falava que eu tinha 100% de audição. E agora, eu como eu estou na menopausa, aconteceu a minha pressão subir assim toda, aquelas coisas que acontecem na menopausa, que eu escuto o teu programa tudo, o que acontece? Que quando a pressão sobe, o zumbido vai, aí eu descubro que eu estou com pressão alta. Isso daí tem cura? Como é que eu posso fazer? É isso aí. Perfeito, Sônia. Obrigada pela tua pergunta. Um beijão para você, para todo mundo de Guararema. Doutora, ela contou aqui pra gente que foi ao otorrino, ele fez os exames, mas ele não pediu para ela aguentar o zumbido, não. Ele simplesmente disse que parecia que ele estava procurando uma causa e não encontrou a causa. Mas mesmo sem descobrir causa, tem tratamento? Sim, mesmo sem descobrir a causa, tem tratamento. Então, existem o que a gente chama de zumbido idiopático, quando você procura e não acha a causa. Mas mesmo assim, você consegue tratar de acordo com os sintomas associados, né? Isso que ela falou é muito importante. A menopausa, ela pode trazer para a mulher diversos sintomas. Então, pode trazer tontura, existe a labirintite hormonal.
Junto com a menopausa também o zumbido, por conta dessas oscilações de estrógeno e progesterona no sangue, também pode ter até perda auditiva por conta da menopausa. Então, é importante procurar o especialista, procurar o médico, insistir no tratamento, porque tem tratamento. Tá. Você falou de questões hormonais, né? Então, dando o exemplo da menopausa. E durante a gestação, mulher pode ter zumbido? O que a gente mais vê é tontura, tá? Quer dizer, todas essas fases da vida da mulher, desde a hora que ela menstrua até a TPM, que são todo mês, né? Aquela coisa da tensão pré-menstrual, e aí vem a gravidez também, a menopausa e assim vai. Todas essas situações de oscilação hormonal podem dar tontura, podem dar alguma sensação no ouvido e em zumbido também, inclusive, né? Mas talvez isso que você tenha falado, às vezes a pessoa não relata. A tontura é uma coisa mais frequente. A gente fez nesse mesmo trabalho a pesquisa de campo e a prevalência de tontura em São Paulo é 42%. E que dá medo, né? A questão da tontura, especialmente na gestante, dá muito medo, né? De queda. Cair, sim, né? sim. Então relata mais. Existe prevalência maior em mulher ou homem do zumbido? Sim, então assim, o que a gente viu é que a prevalência do zumbido aqui na cidade é maior em mulheres, tá? E a gente acha que é justamente por conta desse fator a mais, que é o fator hormonal, tá? Existe uma doença do ouvido, eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama otoesclerose. É uma doença em que o osso do ouvido fica mais duro e aí ele tem menos vibração na hora que o som passa por ele, tá? Nesse caso, a mulher, por exemplo, pode ter piora do zumbido na hora da gestação, porque durante a gestação, essas oscilações hormonais, né, esses picos hormonais, eles influenciam nessa doença e podem piorar o zumbido, sim. O zumbido, a perda auditiva, tontura, etc. Transitório. Transitório, sim. Tá? Inclusive, essa é uma doença, uma das poucas doenças do ouvido que o tratamento é cirúrgico. Você opera e o paciente melhora, tá? Inclusive o zumbido. Existe uma tese que foi feita no Hospital das Clínicas que mostra isso, que 80% dos pacientes com otoesclerose, na hora que operam, melhoram do zumbido. O Brasil costuma se referir sempre às pesquisas buscando sempre no exterior, né? Então a gente sempre se baseia, até por uma questão de verba, né? Sim. Buscando sempre as pesquisas, temos excelentes profissionais, mandamos até profissionais para o exterior, profissionais vão para lá fazer parte desses grupos, ou seja, a nossa mão de obra é muito qualificada, né? E aí eles fazem parte dessa pesquisa e voltam para cá, né? E tem o estudo, a pesquisa. Agora, nós temos pesquisa aqui de zumbido, né? Sim, nós temos pesquisa no Brasil de zumbido, inclusive essa que eu comentei do agulhamento não é feita em nenhum lugar do mundo, só aqui, tá? Inclusive nós fomos a Illinois dar um curso, mostrar os resultados, mostrar como a gente faz. Então, assim, é realmente uma raridade dentro do Brasil, sim, mas existem coisas que a gente faz aqui para o zumbido que muita gente não faz e não considera lá fora. Então, somos referência. Somos referência, estamos sendo, né? Quer dizer, a coisa caminha para isso. Sim, perfeito. Agora, tem otorrino, especialista em zumbido, que se dedique a zumbido, para todo mundo que tem zumbido, Brasil inteiro? Não, né? Acho que não. Eu acho que não, falta profissionais nessa área. É uma área, assim, é uma área nova, né? O zumbido é uma área nova, então, assim, sei lá, 20, 30, 40 anos, desde 80 que as pessoas vêm estudando, vêm medindo, vêm trabalhando em cima. Então, é mais novo, por exemplo, do que a tontura, né? Então, é uma área que ainda carece de especialistas sobre o tema. E é uma área, assim, muito diversificada. Quer dizer, chove causas e etiologias e formas de tratamento, porque você vai tratar de acordo com a causa, né? De acordo com o tipo do zumbido, de acordo com a queixa do paciente. Quando não tem causa, a gente trata de acordo com o sintoma associado que o paciente tem, né? Então, busca aí a solução de alguma forma.
Agora, quando eu pergunto de cura, né, que é o que as pessoas devem chegar, doutora, tem cura? É uma angústia muito grande, a gente quer que a resposta seja afirmativa, mas na verdade o que o paciente quer é que aquele sintoma, né, que é o zumbido, pare de incomodar, né? Porque você pode ter um machucado, uma ferida, de repente, que se não te incomodar, você vai seguir com ele pro resto da vida e tranquilamente, né? Assim como... no caso do zumbido não é uma doença, mas como algumas doenças que você carrega a vida inteira e se não te incomoda, está controlado, né, como é o termo que se usa, muito bem, né? E com o zumbido? As pessoas depois que começam a fazer o tratamento se tranquilizam com essa relação da cura? De repente você não garante que vai ter a cura, mas controlou e parou de atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa está mais confortável, ela não está mais preocupada se, não tô nem sentindo. Se eu não estou sentindo, para mim curou. Sim, com certeza. Se não está incomodando, para ele curou. Então, assim, eu costumo dizer, pressão alta tem cura? Diabetes tem cura? Na verdade, não tem cura. A gente trata e controla e vai tomar remédio para o resto da vida. Né? A não ser assim que aconteça alguma mudança drástica em termos de corpo, de exercício, que a pessoa realmente consiga curar daquele problema, né? O zumbido é mais ou menos do mesmo jeito, quer dizer, para alguns zumbidos tem cura, a gente consegue dar um medicamento, ou fazer uma cirurgia, ou fazer um procedimento e o paciente deixa de ter o sintoma. Para outras pessoas, o que acontece é que ele deixa de incomodar, e que para a gente é perfeito, né? Sim. Então o cara consegue dormir, consegue trabalhar, consegue se concentrar, consegue voltar a uma rotina normal. Então isso é possível com tratamento, sim. Tá? Eu costumo dizer assim que é difícil a gente não conseguir melhorar um paciente. Acontece? Acontece, mas não é o mais frequente. O mais frequente que a gente vê é que a gente consegue ajudar os pacientes e que os pacientes melhoram, aliviam, né? Tem um alívio, tem uma redução do incômodo, conseguem tocar a sua vida normal. Mas cada caso é um caso. Tá. O paciente que relata um incômodo do zumbido, então o zumbido está lá, mas só incomoda na hora de dormir, que é quando está silêncio. E muitos relatam aqui que precisam dormir com a televisão ligada, com o rádio ligado, porque aí ameniza, os sons se misturam e aí conseguem dormir. Isso também dá para resolver? Ou tem gente que nem prossegue no tratamento porque resolveu já com a televisão ligada? É que alguns hormônios são liberados e você precisaria até do escuro, né, que a televisão atrapalharia. Tá, então na verdade é assim, isso é uma queixa muito frequente e recorrente no paciente com zumbido, né? Por quê? Porque na verdade, quanto mais silêncio estiver no ambiente, mais aquele som, que é um som interno do organismo, vai atrapalhar e vai ser perceptível, né? Então uma coisa que a gente recomenda ao paciente com zumbido é que não fique no silêncio, né? Ele tem que ter sempre um som ambiente ali, e se o zumbido incomoda na hora de dormir, isso não é para todos. Tem paciente que deita na cama e capota, mas tem paciente realmente que tem dificuldade para dormir. Então existem medicamentos, existem travesseiro com caixinha de som, existem a caixinha de som de mesa, tá? E aí você tem as mais diversas formas de sons, né? Geralmente a gente indica sons neutros, sons de chuva, de natureza, água do mar, etc. Se você não quiser dormir com a TV ligada. A TV realmente não é o ideal, né? Por causa da luz Por causa também, da luz, e porque, assim, oscila. Uma hora entra comercial, outra hora não é uma coisa contínua, neutra, né? O ideal é que seja um som neutro. Então, o que a gente recomenda ao paciente é que ele realmente procure. Se ele tem zumbido e se incomoda na hora de dormir, dormir com algum som ambiental ali do lado. E aí é aquilo que eu te falei, tem travesseiro, tem gerador de som de mesa, tem uma série de opções no mercado. Com certeza deve ter até grupos, né, de pessoas que têm zumbido trocando essas informações, né? Tem. De como dormir melhor, sim, experiências sim. de como viver melhor, sim, né? Sim. Eu vou aproveitar, pedir para a doutora falar um pouquinho do grupo de pesquisa que ela coordena, porque tem um site, e o site é www.zumbido.org.br. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, doutora, como é que funciona isso? Então, as pessoas podem se candidatar a fazer parte desse grupo?
Lógico que é impossível atender a todos, né? Então vamos combinar que é muita gente sofrendo com zumbido e o grupo de pesquisa ele é mais restrito. Então você precisa, para dar atenção a todo mundo, né? É um número restrito de pacientes, né? Queria que você contasse pra gente como é que isso funciona. Então, na verdade, é um site e nesse site nós colocamos informações sobre o zumbido, material didático sobre o zumbido, tem um vídeo explicando o que é o zumbido, por que o zumbido acontece. E no site, na coluna vertical da esquerda, existe um link para a pessoa se inscrever. A gente não garante que a pessoa que faça a inscrição, a pré-triagem, realmente consiga ser atendido pelo grupo, porque o aceite ou não depende de uma série de fatores e de características que o próprio paciente vai responder na hora que entra no site, tá? Mas alguns pacientes realmente são recrutados e aí a gente oferece o tratamento. Olha, o ideal é que more perto. Por quê? Por exemplo, no caso da fisioterapia, às vezes a pessoa precisa vir toda semana para fazer o tratamento, sei lá, até um número X de sessões, 4, 5, 6. Aí não pode faltar, que é uma oportunidade. Não pode faltar, dada, né? Não pode faltar de jeito nenhum, né? Então, o ideal é que a pessoa more na cidade, more nas proximidades. A gente já teve pacientes de outros lugares, mas aí é realmente mais difícil, mais dispendioso para o paciente ir e vir, mas a gente já teve sim. Mas o ideal é que a pessoa tenha disponibilidade de tempo, isso é o mais importante. E esses dados são utilizados para a pesquisa? Então, o paciente, é isso que eu estou te falando. Na hora que a gente monta uma pesquisa no hospital, a gente escreve um projeto e existem critérios para incluir e para excluir. Tipo idade, tipo sexo, tipo grau de incômodo daquele zumbido, se tem perda auditiva, se não tem. Então, dependendo dessas respostas que o paciente vai dando ao longo do questionário, é que a gente vai recrutar ou não aquele paciente, tá? Porque aí a gente pode ou não oferecer tratamento para aquele tipo de zumbido. Então, na verdade, a gente só recruta os pacientes que a gente consegue dar andamento e tratamento. Perfeito. E precisa interessar aquele momento da pesquisa também, aquele né? Momento, Então, de repente, você está num momento diferente ali da sua pesquisa e você precisa focar naquilo. Sim. Quanto tempo dura, então, o grupo que você forma? Tem isso, não? Então, aí depende muito, porque o nosso objetivo, na verdade, é dar o alívio ao paciente. Tá. Isso vai variar. Tem paciente que fica bom em 2 meses, tem paciente que leva 1 ano, né? Então, esse tempo... É do paciente mesmo. É do paciente e também do hospital, porque a gente tem uma infraestrutura restrita, número de salas, número de funcionários, número de aparelhos ou de equipamentos, né, para fazer exames e para atender a demanda. Então, às vezes demora um pouco mais no hospital do que no consultório particular para a gente ter o benefício por conta justamente da infraestrutura, que é um pouco mais complexa. Perfeito. Mas os dados, então, sendo aprovado, a pessoa sendo recrutada para esse grupo de pesquisa, os dados de todo o tratamento dela... Ela vai ser convocada por e-mail. Ah, perfeito. E aí é utilizado, então, né, ela sendo recrutada, né, e começando a fazer esse tratamento, a evolução dela e tudo ali é utilizado, então ela vai fazer parte da evolução da pesquisa de zumbido no Brasil. Sim. Perfeito. Então ela ajuda, contribui também, né? Se ela autorizar, claro, né? Perfeito. Ela tem o benefício, né? Isso é muito legal, né? Sim. Que é uma via de mão dupla, né? Ela tem o benefício ali de receber esse tratamento, fazer parte dessa pesquisa e aí ela ajuda também e colabora aí com esses dados, enfim. Doutora, eu vou deixar os seus contatos, então fica aí o www.zumbido.org.br, zumbido.org.br, tem informação didática lá sobre o zumbido também, então corre lá, acessa que tem informação. Lembrando que a inscrição, essa pré-triagem não é garantia de que você vai ser chamado, né? Não é possível atender a todos, como a doutora bem explicou aqui, mas, enfim, acho que vale a tentativa.
E o telefone é 0 operadora 11 50 51 0049, 50 51 0049. No Facebook, se você colocar doutora abreviado, então DRA Jeane Oiticica, você encontra a doutora. O e-mail Jeane com 2 N's, hc.fm.usp.br. Você manda e-mail para a doutora também. Eu vou atualizar a página lá do Facebook, colocar os dados da doutora para você não perder nenhuma informação também. Doutora, adorei te receber, espero que você volte outras vezes. Bom fim de tarde, viu? Muito obrigada, bom fim de tarde a todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau. Obrigada.